Olá! Olha eu aqui para falar de novo sobre O Segredo de Emília. Pois é, resolvi voltar a esse tema porque algumas pessoas me questionaram ou ficaram cheias de dúvidas em relação principalmente a duas afirmações que eu fiz. Uma delas, a questão da única traição real ser a autotraição. Essa eu vou deixar para outra hora. Isso está bem explicado no meu livro O Manual do Homem Apaixonado. Lá está muito bem explicado essa questão de traição entre pessoas e que a verdadeira e única real traição que existe é a autotraição. A outra dúvida, e é a que realmente mexeu mais com as pessoas, pelo que eu percebo, é a questão do seguinte: está cheio de gente que faz viagem astral por aí, algumas vão até realmente em níveis muito elevados. Mas poucas pessoas conseguem trazer o que Emília conseguiu trazer para esse mundo. Ou seja, o que Emília veio inaugurar de nova era? Como assim? Explica melhor isso. Ok, vou explicar hoje através de uma história. Essa história é tão elevada, tão fantástica, tão divertida, tão triste, tão cheia de coisas tão diferentes desse nosso mundo quadridimensional, onde uma das dimensões é o tempo, que as pessoas têm dificuldade até de interpretar isso, tá? Porque quando algumas pessoas vão para níveis muito altos, alguns vão, tá? Todo mundo acaba viajando no astral, mesmo que não lembre, todo mundo faz isso. Você pode achar que não, você também faz. Só que você nem quer ver, não está pronto para isso. E algumas pessoas já estão prontas. E muitos, pelo menos alguns desses que viajam pelo astral e reconhecem isso, vão em níveis muito altos. Porém, nem sempre conseguem trazer o que Emília consegue trazer para cá, para revelar para todos vocês e para mim também, digamos assim, uma nova dimensão do nosso ser, para que a gente possa perceber o quanto nós somos seres muito mais mágicos do que a gente consegue captar com os nossos parcos 5 sentidos humanos. Você vai ver, a história fala por si, linda, maravilhosa. Não vou precisar explicar muito para você. Tá bom? Meu nome é Jorge Israel, bem-vindo ao canal Sementio. Vamos ouvir a história? Vem comigo! Sementio, o canal da essência. E agora chegou a hora de contar para você uma maravilhosa história do Dr. Hermínio, trazida a esse mundo pela não menos iluminada Emília. Essa história aconteceu uns 8 anos após Emília começar as suas viagens astrais. E a essas alturas ela já estava completamente à vontade, se entregando a uma doce antecipação em relação às aventuras que estavam por vir. Ela estava à vontade. Olha só. Alguns anos após ficar viúva, Emília e sua mãe acabaram indo morar no Paraguai. Falando em Paraguai, este pequeno gigante país é uma verdadeira joia rara ainda por ser descoberta. Estar en ti en la misma forma que estás en mí, representar en tu vida el sol, la emoción, la fe, esa ilusión de amor que se siente una sola vez. Elas eram da Argentina, como já foi explicado em outros vídeos. Mas, numa visita ao Paraguai, ela se sentiu muito bem no Paraguai e pediu à sua mãe que fosse com ela morar no Paraguai. A energia daquele país fazia bem para ela. Ela intuía isso, ela sentia isso. E com os constantes encontros com o marido em corpo astral, ela conseguiu encontrar um excelente equilíbrio emocional lá naquele país, numa cidadezinha do interior. Sua mãe finalmente encontrara, depois de muitos anos, um pretendente amoroso. Estava apaixonada e disposta a casar-se com ele. Para comemorar o noivado, naquele dia resolveram passar na escola onde Emília era professora, após um dia normal de aulas.
para convidá-la a ir junto com eles a uma cidade vizinha chamada Pastoreu, em cuja entrada existia um restaurante que servia comidas naquele estilo brasileiro, ao estilo rodízio, que apreciavam muito. Emília, vestida com simplicidade em seu uniforme de professora, seus mocassins de couro preto e seus lindos cabelos negros soltos presos apenas por uma faixa branca de algodão, nem suspeitava do impacto que causava nos homens. Parecia uma colegial adolescente, indiferente a tudo que a rodeava, inconsciente de sua beleza e elegância únicas, inconsciente da impressão de plenitude e satisfação que emanava dela. Emília parecia não necessitar de nada nem de ninguém, estar muito bem servida amorosamente, o que obviamente intrigava e atraía a todos, especialmente aos homens. Opa! Para lá, vamos parar um pouquinho a história. Deixa eu fazer um comentário meu aqui como homem. Para os homens, as mulheres agora tapem os ouvidos, depois eu chamo vocês de volta. Essa Emília, cá entre nós, hein? Devia ser uma perdição. Imagino eu. Bom, agora as mulheres podem voltar. Já dizia Leonardo da Vinci, a simplicidade é o último grau de sofisticação. Ou seja, quando uma pessoa está à vontade, sendo ela mesma, sem se preocupar com caras e bocas, nem com visual, nem com nada, está à vontade, podendo expressar sua essência na sua maior simplicidade que seja, independente até de como está vestida. Claro, não estou dizendo relaxada, mas à vontade, sem estar completamente relaxada, essa pessoa vai transmitir uma beleza que transcende o visual. É isso que o Leonardo da Vinci queria dizer. A simplicidade é o último grau de sofisticação. Pensem aí, hein? Vamos continuar a história? Vem comigo. Depois do almoço com sua mãe e seu padrasto em Pastoreu, comemorando o noivado deles, onde comeram até fartar-se, voltaram para a sua cidade, Caguassu, e, enquanto o casal se entretinha com os preparativos de seu casamento, ela, Emília, cansada com todo aquele barulho e confusões daquela manhã pouco comum, aproveitou para presentear-se com um delicioso cochilo. Para tal, trancou a porta de seu quarto e, tirando todas as roupas, se tampou com seu edredom de flanela branca recheada com penas e se entregou a um repouso profundo e renovador. Era raro que ela encontrasse Hermínio quando adormecia durante o dia, mas aquela tarde foi uma exceção. E mal fechou os olhos, já começou aquela familiar sensação de leveza e uma suave tontura, acompanhados de um leve zumbido dentro de sua cabeça. Então teve a impressão de mergulhar de cabeça em um lago morno e acolhedor. Ali perdeu a consciência brevemente, até recobrá-la já nos braços de seu amado, sentindo que tudo era amor e que ela existia apenas para aqueles instantes. Olha, convenhamos, é muito difícil explicar em palavras algo tão sobrenatural e alheio à nossa vida cotidiana consciente. Muitos de nós já ouvimos falar que sonhos são muito mais do que vivências oníricas provocadas fisiologicamente a partir do cansaço de um cérebro em relação aos desafios do dia a dia. Qual é a relação entre os sonhos e a aparente lucidez que experimentamos no nosso dito estado desperto? Alguns cientistas e psicólogos já admitem que o nosso conhecimento a respeito dos sonhos é muito parco, muito limitado, e que mal estamos começando a navegar águas profundas a esse respeito. Olha, eu já mostrei esse material de Emília para alguns cientistas, essas histórias que eu contei de Emília, para alguns cientistas e psicólogos. E todos eles concordaram que muito poucos seres humanos passaram por experiências desse nível. O fato é que a maioria das pessoas passa por experiências astrais,
mas as rotula como meio insignificantes, porque a vida aqui física, essas 16 ou 18 horas de vida física, são tão impactantes e tão contundentes que acabam sendo pouco para fazer frente aos desafios e temores do ser humano em relação a esse cenário que a gente vive no dia a dia. E assim as pessoas acabam esquecendo ou fazendo pouco caso do que vivem no astral. Por isso que não conseguem lembrar, simplesmente porque não colocam o foco naquilo. Aquilo no qual você coloca foco, cresce. Lembre-se disso. E aquilo que você despreza, desaparece. Voltando à nossa querida Emília, lembre-se que ela tinha ido tirar uma soneca depois daquele delicioso almoço de noivado da mãe com o novo pretendente dela, tá? Bem, a estas alturas Emília já nem se surpreendia mais com essas viagens astrais. Ela adorava se entregar nos braços de Hermínio assim que percebia que já estava em corpo astral. Bem, dessa vez não foi diferente. Mal acordou e já perguntou: "Olá, meu amor, para onde que nós vamos dessa vez?" Bem, deixa eu fazer um comentário também aqui à parte. Nos níveis mais elevados, os seres não se comunicam por palavras, eles se comunicam por pensamentos, por sentimentos e, às vezes, por ações. Olá, minha vida, disse Hermínio assim que pegou o corpo astral de Emília no colo. Vamos visitar teu irmão Júlio César e sua família. Temos uma missão importante a realizar. Emília já aprendera que de nada valeria fazer mais perguntas em tais momentos. Elas não seriam respondidas porque a impaciência e a curiosidade exagerada não combinam com a tranquila confiança dos níveis mais altos e poderiam catapultá-la de imediato a seu corpo adormecido em Caguaçu, lá no Paraguai, lembra? Onde ela estava dormindo? E ela perderia por vários dias essa maravilhosa conexão inefável. Ela logo deu-se conta de que estavam sobrevoando a região metropolitana da Grande Buenos Aires, na Argentina. Sobrevoando em corpo astral, né? À medida em que se aproximavam das residências, Emília reconheceu a linda casinha azul celeste com telhado vermelho, onde havia crescido e passado a maior parte de sua juventude, a qual agora estava habitada por seu irmão e sua família. Eram 4 horas da tarde. E sua cunhada Maria Mercedes dormia uma soneca prolongada enquanto seus filhos Júlio Manuel e Aldo Rafael, de 8 e 10 anos respectivamente, estavam na escola e seu marido Júlio César em seu trabalho. Emília estranhou porque Mercy, o apelido da cunhada Mercedes, normalmente estaria cuidando da pequena distribuidora de bebidas não alcoólicas que abriram no fundo do pátio há 4 anos. Mal sabia Emília que ultimamente Mercy aproveitava qualquer momento para atirar-se na cama e descansar. As duas figuras radiantes, Emília e Hermínio, que tinham a mesma aparência de seus corpos físicos, apesar de ele já ter falecido na terra, pousaram suavemente ao lado direito do corpo adormecido de Mercy. Esta apenas esboçou um leve suspiro, continuando a dormir. Emília observou aquele homem, que em sua vida física fora seu amado marido marinheiro, colocar as mãos brilhantes ao lado da cabeça de sua cunhada, exatamente acima de suas 2 orelhas, e começar a concentrar-se profundamente com os olhos fechados. Notou que a luz dourada que o cercava começou a fluir para dentro de seu corpo, concentrando-se em seu plexo solar, mas sem diminuir nem escurecer em outros lugares. A pequena bolinha reluzente se tornou uma célula mensageira com a intenção amorosa do benfeitor que a comandava, Hermínio. E, movendo-se muito abaixo da percepção humana, instalou-se no pulmão esquerdo do próprio Hermínio, o qual, nesse instante, já se encontrava em conexão telepática completa com Mercy, a qual já estava de pé em seu corpo astral observando, algo indiferente, o desdobrar dos interessantes eventos. Mercy, querida,
Hoje estamos aqui para ajudar-te, pois, como bem podes ver, estás desenvolvendo uma gravidez tubária ou ectópica que é muito perigosa. Mas nós a resolveremos imediatamente com a tua permissão, transmitiu o médico cósmico, retirando as mãos da cabeça de Mercy e fazendo contato visual com o corpo astral da jovem senhora de 33 anos. Esta parecia importar-se muito pouco com seu corpo físico e mal reparou nele, fascinada que estava com Hermínio e Emília, a quem obviamente conhecia e em cuja companhia se sentia muito bem, segura e cheia de confiança. Mercy respondeu algo como claro e, abraçando Emília, afastou-se com ela para um lugar do quarto, onde conversaram alegres. O médico, por sua vez, sim, Hermínio era um médico cósmico, demonstrando profundo conhecimento das técnicas clínicas cósmicas, sentou-se ao lado do corpo e colocou as mãos no ventre do mesmo, mais ou menos na altura do umbigo. Com os olhos fechados, voltou a concentrar-se com profunda determinação. Suas mãos astrais, já naturalmente radiantes, ficaram ainda mais brilhantes enquanto, sem diluir-se, integravam-se ao corpo de sua paciente. Aquela célula intencional no pulmão esquerdo de Hermínio emergiu como um cintilante jorro de luz durante uma de suas expirações e logo alojou-se na trompa de falópio direita de Mercy, onde um pontinho brilhante pulsava vigoroso, crescendo perigosamente num lugar que jamais deveria estar. Hermínio emitiu um pensamento de amor e compaixão para o pequeno embrião cujo espírito havia escolhido passar por esta provação, uma gravidez tubária de sua mãe, para poder um dia vir a estar à altura de seus futuros pais e regressar, mais tarde, em uma gravidez normal, saudável e bem-sucedida. Nesse instante, aquele jorro de células luminosas cercou por completo o embrião e em um átimo o absorveu, derramando-se a seguir por todo o corpo de Mercy e desaparecendo ao ser assimilado por todas as pré-estruturas fisiológicas do seu organismo. Imediatamente o corpo de Mercy alterou os níveis hormonais e 2 semanas depois ela menstruou normalmente sem sequer dar-se conta de que tinha estado grávida. Mas sua mente mais profunda sabia que colaborara para algum importante propósito de seu futuro filho, que mais adiante resultaria ser uma linda menina de cachos dourados, a quem chamariam de Rosânia. Voltando aos nossos protagonistas, Emília, ao dar-se conta do maravilhoso trabalho de seu marido que salvou 2 vidas, lembre-se que a criança ainda acabaria retornando, em vez de alegrar-se por sua cunhada, irritou-se e transmitiu indignada os seguintes pensamentos a Hermínio. Por que não fizeste o mesmo com nosso filho? Perguntou indignada. Por que não o salvaste? Sofri tanto. Instantaneamente sentiu-se absorvida por um redemoinho doloroso e despertou sobressaltada em sua cama em Caguaçu, Paraguai, com náuseas e uma respeitável dor de cabeça. Ah, que droga! Proferiu arrependida. Que estúpida eu fui! Amor, me desculpa, volta por favor! Implorou chorando copiosamente. Mas suas súplicas foram em vão. Passariam-se 2 semanas antes de encontrar de novo seu amado. Teve que acalmar-se, harmonizar-se, refletir muito e comportar-se de acordo com as demandas dos níveis mais elevados do seu espírito para poder merecer a honra de voltar a participar das aventuras extrafísicas do marido. Quanto ao nosso amável doutor Hermínio, agora doutor, depois que faleceu como marinheiro e voltou a ser doutor, até porque ele já era, viu? É hora de revelar que ele já vinha se preparando para a profissão de médico há muito tempo. 4 vidas antes desta vida como marinheiro, ele tivera sido aprendiz de médico com o elegante e brincalhão Dr. Breu. Sim, Breu mesmo, esse é o nome, Breu Escuro.
aqui permita-me fazer uma breve interrupção aqui, uma parte. Eu já conheci o Dr. Breu no astral. E ele é muito divertido, muito alegre, tá? E é óbvio, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, óbvio, sobre o nome dele. Como assim, Breu? Breu escuro? Algo negro? Algo, sei lá... me explica melhor, por que esse teu nome é Breu? E alegremente ele respondeu, sim, Breu, porque sou muito iluminado, tenho tanta luz que preciso escurecer um pouquinho meu nome para que a minha luz não ofusque as pessoas, os olhos das pessoas, de tão iluminado que eu sou. Eu caí na gargalhada, né? Porque ele é um ser mais antigo, assim, muito engraçado, muito amoroso, muito espirituoso. Um sarro. Vamos continuar a história. E depois de ter sido aprendiz do Dr. Breu, Hermínio passou mais 3 vidas seguidas sendo médico, já se preparando para uma missão maior que teria início na sua última vida como marinheiro quando casou-se com Emília. Sua primeira vida como médico formado foi bastante árdua, foi aquela vida após ele ter sido aprendiz. E foi árdua porque ele só concluiu seus estudos aos 42 anos de idade, dadas as dificuldades enfrentadas. Mas Hermínio jamais desistira desta profissão que tanto encantava. E ele, conhecido como Dr. Bianco no astral, sempre teve como mentor o divertidíssimo Dr. Breu. Sua mãe, que já havia tido 5 filhas e engravidou tardiamente deste rapaz, no caso o marinheiro Hermínio, sempre se deu conta de que ele morreria na água, desde quando sonhou com isto dias após descobrir que estava grávida de Hermínio. Sempre tentou protegê-lo da água, até na banheira do bebê. Bem, ninguém é refém do destino, somos nós que o fazemos com nosso livre-arbítrio, mas Hermínio estava decidido a partir desta vida prematuramente, e realmente o fez enquanto salvava seus subordinados no mar. Porém, ele não se afogou, não. Apenas bateu a cabeça e já se foi para o astral. Seres mais experientes, cosmicamente falando, já não partem deste mundo de forma traumática, apenas se desligam daqui sem dramas. Quanto à sua mãe, ela fora avisada do filho especial que viria a ter e das circunstâncias nas quais ele provavelmente partiria. Mas ela, com seu próprio livre-arbítrio, escolheu passar a vida inteira no medo, sem compreender que o filho tinha planos mais elevados em mente e que já explicara isso a ela no astral assim que ela engravidou dele. E assim ela acabou também partindo menos de um ano após a morte de Hermínio. Nosso amável ex-marinheiro, assim que faleceu, logo retomou sua carreira na medicina no astral, pois há muito tempo já tivera fundado no astral uma instituição de ensino cósmica, mais precisamente após sua primeira vida como médico, a qual ajudaria e prepararia muitos futuros doutores que encarnariam aqui ou partiriam para outros mundos. Lá nessa instituição de ensino do Dr. Bianco, que é o Hermínio, se ensina coisas como, por exemplo, que todas as doenças, moléstias e infortúnios têm seus correspondentes mentais, ou seja, tudo nasce na mente. Toda moléstia resulta da falta de sossego mental e, da mesma forma, toda a cura definitiva também partirá de um alinhamento da mente com a consciência. Claro que nem todos os ex-alunos daquela instituição, quando encarnados, conseguem se lembrar do que tinham aprendido lá, dado o processo de obnubilação da consciência, onde esquecemos quem somos para mergulhar na brincadeira da vida física. Mas alguns se lembram, e o processo de revolução da medicina neste nosso mundo aqui já teve início, apesar de estar apenas começando. Porém, o Dr. Bianco Hermínio jamais esquecera de sua amada Emília, a qual ainda estava encarnada e o aguardava, apesar de não se lembrar disto, para a continuidade do lindo romance de ambos, mesmo que agora
de uma forma diferente. Já no caso de Emília, caberia a ela uma tarefa importantíssima nesta missão conjunta. Ela teria que abrir, na dimensão terrena, tais canais elevadíssimos de comunicação com o astral, preparando o caminho para futuras missões de outros seres, ou seja, preparando para que fosse mais fácil, a partir de então, buscar informações do astral, facilitando a vida de quem vive essa vida aqui humana tão impactante dentro dessa nossa dimensão física. Daí você pode se perguntar, e por que o Hermínio não fazia isto então? Sucede que na relatividade, isso eu vou explicar agora para você, na relatividade, todo cenário é sempre autocriado. E a experiência terrena é criada individual e coletivamente pelos seres que aqui estão encarnados, apesar de toda a ajuda que sempre os rodeia. Ou seja, toda evolução tem que ocorrer de baixo para cima, onde aqueles que estão imersos na brincadeira têm que se elevar para abrir um novo caminho rumo a outras esferas mais elevadas. Processo no qual estamos todos sempre nos ajudando mutuamente, dado que somos todos um. Então, gostou da história? Essa instituição de ensino do Dr. Bianco, com 2 Ks, ele fez questão de frisar para mim, Dr. Bianco, que é o Hermínio, ela ainda existe no astral, tá? E muitos dos médicos que estão aí assistindo esse vídeo que se sentiram emocionados, vocês podem ter passado pela clínica, lembre-se disso, deem mais valor aos seus sonhos. No mais, deixa eu contar para vocês o seguinte, Emília me contou muitas histórias maravilhosas que estarão no livro a ser lançado, O Segredo de Emília. Uma palhinha já foi dada no livro Manual do Homem Apaixonado, mas só uma palhinha. Esses vídeos aqui do canal Semential tem mais histórias do que está no meu próprio livro em relação a Emília, tá? Meu livro tem muitas outras histórias, o Manual do Homem Apaixonado. Uma das outras histórias, deixa eu botar uma palhinha bem rápido que a Emília me contou, só para você ter noção do que espera por você, tá? Ela falou que Hermínio uma vez levou ela numa plantação de melancias, parecia uma plantação de melancias. Ela olhou lá de cima, aquelas bolas verdes assim, num campo a perder de vista, tudo enfileiradinho, paralelinho assim, e até o infinito. Ela pensou, que estranho, né? Por que será que ele me trouxe nessa plantação? Quando ele mentalmente disse para ela, dá uma olhadinha mais de perto, ela aproximou, que aí a questão de tempo, espaço e distância no astral são completamente diferentes do que daqui na Terra, tá? Você pensou, tá na frente. Ela só pensou em se aproximar e já viu que aquelas melancias eram versões de terras, ou seja, versões paralelas da nossa Terra. Ela estava observando as dimensões diferentes a partir de uma perspectiva tão elevada, onde ela podia ver as várias dimensões alinhadas a partir de uma consciência que ela estava acessando naquele momento com a ajuda de Hermínio. Ou seja, algo difícil para a mente humana traduzir para nós. E a mente dela traduziu para nós como se fossem versões paralelas e alinhadas. Porque, na verdade, as versões de Terra são paralelas, mas nessas questões de dimensão não há distância, nem tempo, nem espaço. Porém, a mente dela traduziu como se fosse uma plantação. Olha que interessante. Histórias maravilhosas que ela nunca contou para ninguém, a não ser ao passant, assim, de passagem. Nem para a mãe dela ela falava, muito pouco, porque ela percebia que as pessoas não estavam prontas para isso. E como ela sabia que eu estava envolvido até o pescoço nisso, ela resolveu aguardar para ver se eu chegava na vida dela para que ela pudesse me contar. E ela decidiu que não contaria para ninguém, a não ser para mim. Bem, como eu estou contando para vocês, é óbvio que eu cheguei na vida dela, né? Já bem idosa. E ela faleceu 8 meses depois que eu cheguei na vida dela. Ela esperou até eu chegar. Mas não foi embora. Antes de deixar histórias tão lindas, tão maravilhosas como estas, que você já viu aqui nesse canal Semential, e também histórias como rechearão o livro O Segredo de Emília, tá?
Então agora eu também só gostaria de fazer um agradecimento, porque tem alguém aqui, um casalzinho, um ex-marinheiro, tá aqui do lado, junto com a sua esposa. Tu cuida bem dela, cara, hein? Ela é um pedaço de mau caminho. Com todo respeito, claro. Eu gostaria de fazer, se vocês me permitem, um agradecimento a eles, que eu sinto eles aqui do lado. Não tô vendo nada, tá? Mas eu sinto que eles, eu tô emocionado. Emília, graças por este regalo. Me diste este regalo, yo sé que era tuyo, Herminio. Y ahora es mío. Estoy grabando este video con este regalo que ustedes me dieron. Muchas gracias a ustedes por lo que hicieron para mí y a este planeta maravilloso, a estas personas que están nos mirando ahora o mirando a mí. Gracias por todo. Hasta pronto y hasta breve. Tchau para vocês.